Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje é terça-feira, dia 25 de agosto. Nós vamos dar continuidade, gente, procurando entender um pouco sobre as razões que levaram aos intensos conflitos que aconteciam, né, em diferentes países africanos e que deixaram marcas profundas nesse território. Logo no início do capítulo, gente, vocês iniciaram fazendo exercício de análise cartográfica. Vocês procuraram analisar na página de número 2 os grupos linguísticos presentes no continente africano, né? Vocês encontraram diferentes grupos linguísticos, né, espalhados pelo território, que tem relação direta com a diversidade étnica, cultural presente nesse território. Posteriormente, nós tivemos um texto que desmistifica a ideia de raça, né, ao se assentar sob um argumento da genética, ao mostrar que nós pertencemos a uma única raça, né? Que as diferenças genéticas entre nós são extremamente ínfimas, reduzidas a ponto de nós separarmos, dividirmos-nos em raças diferentes, né? Só que é sobre este argumento, né, mal explicado, mal colocado, que os colonizadores começaram a sua estratégia de domínio colonial, né, provocando guerras, conflitos no continente, né, e por essa razão, né, a gente consegue visualizar consequências que estão presentes até os dias de hoje nesses países que foram palco de inúmeras guerras. E hoje nós vamos falar mais especificamente da Angola, um país que tem assim, extrema relação com o nosso, né? Seja pelo fato da língua, dos costumes, do colonizador, né? Mas é um país que inclusive foi fornecedor de mão de obra escrava para o Brasil, né? A gente vai perceber que a escravização que ocorreu no século XVI nesse país foi o início do sofrimento do povo, que apesar de ter conquistado sua independência em 75, um momento importante na história mundial, né, de fato não conseguiu alcançar a independência plena, né? A gente vai perceber que isso demorou muito, né? No século XXI foi que de fato a gente conseguiu encontrar uma unidade política neste país. Bom, essa guerra, como nós já falamos, ela era de interesse do colonizador. Portugal protagonizou, junto com outros grupos que lá estavam estabelecidos, né, um conflito que duraria muitos anos e deixaria marcas profundas na história desse povo, né? A guerra civil angolana, ela vai ter início justamente no momento em que este colonizador chega ao território, que se formam grupos distintos, grupos com interesses distintos, né, para lutar contra esse colonizador e depois para tentar disputar o poder político. A gente vai ter dois que se destacam: o MPLA, chamado de Movimento Popular para a Libertação de Angola, que tinha bases ideológicas ligadas ao socialismo, à União Soviética, e nós tínhamos a UNITA, União Nacional para a Independência Total da Angola. Veja que em ambas as siglas, ambos os nomes, aparece a palavra independência, aparece a palavra libertação, exatamente porque este era, no princípio, o objetivo central desses grupos, né?
mas a gente vai perceber que rupturas ocorreram nesses propósitos. O partido vitorioso após a independência, em 1975, foi o MPLA, Movimento Populares para a Libertação da Angola, que controlava regiões mais próximas à capital do país. A UNITA nunca aceitou esse governo estabelecido, lutou incessantemente articulando ataques de suas bases organizadas no país vizinho à Namíbia. No início dos anos de 1990, com as mudanças ocorridas, aí a gente precisa lembrar que foi um momento importante da história mundial. Os países estavam, por fim, colocando um ponto final na Guerra Fria. A União Soviética, a gente já viu logo no início, era ligada ao MPLA, A União Soviética estava se esfacelando, e essa vitória foi contestada pelos líderes da UNITA, que voltaram a atacar as bases do governo com o intuito de assumir o poder. Esse segundo confronto ficou conhecido como Segunda Guerra Civil Angolana. E de fato a paz só foi alcançada em 2002, o que proporcionou melhor organização política. Gente, aí nós precisamos relembrar um pouquinho que, apesar de 2002 ter sido um ano emblemático, que nós tivemos de fato uma organização política sistemática, plena, com o fim praticamente desses conflitos étnicos, mais políticos do que étnicos, nós ainda temos um país que vive em condições de extrema pobreza. Nós temos um país em que a maior parte da população vive em condições extremamente reduzidas, condições socioeconômicas extremamente limitantes, precárias. E isso tudo foi influenciado, de certa forma, pela desorganização política do país, porque a gente precisa lembrar daquela máxima que eu já falei alguma vez para vocês, que política e economia caminham juntas, E aí a gente vai verificar que os indicadores socioeconômicos atuais desse país, apesar de indicar uma melhora nas condições gerais de vida, ainda são indicadores dos mais reduzidos do mundo. Bom, na página de número 5, nossa aula era curtinha, vocês vão responder a sessão chamada de desafio, tá? Vocês vão responder a sessão, que na nossa aula seguinte nós iremos corrigir. Nós iremos falar um pouco sobre a guerra ocorrida em Ruanda e Burundi, e vamos fazer um comparativo para a gente entender causas, consequências, grupos envolvidos nesses dois conflitos, certo? São duas guerras extremamente importantes para a gente entender os conflitos que aconteceram no continente africano. Nós estamos encerrando por aqui, prometendo que nós voltamos.